Olá, como vai? Tudo bem? Nós estamos mais uma vez com o nosso programa aqui na Câmara de Vereadores de Araranguá. Isto porque, na verdade, a Câmara terminou um semestre, um meio do ano de 2015. E nós estamos aqui para conversar com os vereadores sobre vários assuntos que foram tratados durante este semestre. Começando com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Rony da Silva. Qual é a avaliação, presidente, que se pode fazer desse primeiro semestre? Saulo, na verdade nós estamos esse primeiro semestre fazendo um levantamento geral de toda a casa, de alguns problemas que a casa vinha apresentando, questão de internet, iluminação, próprio telhado, teremos que mexer, inclusive estamos licitando já, na próxima semana já provavelmente já estará abrindo os envelopes para que a empresa ganhadora possa vir aqui executar alguns problemas que temos aqui, inclusive a ampliação dos gabinetes, para que todos os vereadores também tenham a sua acomodação mais viável até para atender a população. Então, esse primeiro semestre foi mais de tentar, de alguma forma, uma economia, para que depois sim a gente agora no segundo semestre possa estar investindo com muita transparência e também verificar quais são realmente os problemas que a casa vinha apresentando. Mas esse telhado já virou uma novela, né? Já, Saulo, na verdade a cada ano se apresenta esse problema, já desde a época em que o Lorival João foi presidente, passamos pelo Sasso, viemos no mandato do Banha e agora no meu mandato continua o mesmo problema, inclusive estamos batendo algumas fotos ali também para deixar para arquivo aqui na casa para comprovar que realmente está com esse problema. E agora vamos resolver não só essa questão, mas também a questão dos gabinetes, da ampliação para os 15 vereadores ter acomodação muito melhor para poder atender o cidadão quando vem procurar, até mesmo porque não achamos digno os gabinetes em que 3 vereadores, que é o vereador Quila, vereador Geraldo e o vereador Jean, hoje acabam podendo atender as pessoas com muita falta de dignidade. Então isso nós queremos eliminar agora nesse semestre, para que o cidadão tenha um pouco mais de direito junto aos vereadores que ali se encontram. Agora, na verdade, é uma situação que não foi criada nesse ano, foi desde que a Câmara foi feita, faltou um pouco de planejamento, porque, na verdade, já se sabia que poderia aumentar para 15, eram 10 na época. Na época eram 10 vereadores, agora com aumento para 15, já desde o mandato passado acabou faltando esses gabinetes. O presidente, na época, o Sasso, acabou fazendo uma ampliação, mas muito reduzido, e isso criou-se um problema para os vereadores que ali se acomodam. Então, agora nós queremos, nesse semestre, resolver o problema para que não só essa gestão, mas as próximas gestões eles tenham um espaço muito mais amplo para poder atender. A Câmara também, presidente, passou por uma experiência que eu acho inédita, né? Porque as contas de 2004 do ex-prefeito Primo Menegali tiveram que ser novamente apreciadas, né? Acho que ficou digamos assim, um exemplo aí de que a Câmara tem que ter cuidado quando vota contas, principalmente com pareceres somente políticos. Sim, com certeza, Saulo. Esse foi um problema que encontramos aqui no nosso mandato, na qual inclusive estamos respondendo junto ao Tribunal de Contas, porque inclusive tem uma multa para se pagar e nós estamos tentando recorrer à possibilidade de pelo menos não evitar essa cobrança por parte do tribunal. Agora, hoje à tarde, essa semana, na verdade, tomamos conhecimento da prestação de contas do mandato de 2012 do Mariano, na qual já havia entrado na casa o ano passado e não foi votado. Inclusive esse será outro problema que teremos hoje, foi pedido, como a mesa diretora acabou tomando conhecimento esta semana desse caso. Então hoje à noite nós estaremos apresentando na pauta para que a gente vote, mas já com quase um ano de atraso, que na verdade essas contas elas entram na casa e elas têm 60 dias, se não me falha a memória, para serem votadas. E hoje é que a nova mesa diretora acabou tomando esse conhecimento, fomos atrás durante essa semana, buscamos e verificamos que realmente havia sido dado entrada pelo tribunal aqui na casa, mas que infelizmente na época não foi colocado em votação no ano passado e criou-se mais um problema para essa casa. Você está tendo problema com a comunicação Câmara, governo do município, presidente? Com certeza, Saulo. Nós tivemos várias já discussões em relação a isso com o governo municipal. A nova secretária que está na pasta hoje
Maria Aparecida, que é a pessoa que tem que ter esse contato entre Câmara de Vereadores e Executivo, não vem cumprindo realmente o seu papel que está lá recebendo para fazer isso. Hoje a Secretaria de Governo é exatamente fazer com que os dois poderes tenham harmonia. Infelizmente ontem deparei com esse problema novamente, já havia acontecido. Ontem deparamos novamente, na qual fiquei por 2 horas no aguardo da secretária. Infelizmente não nos atendeu, simplesmente nos cumprimentou, virou as costas, saiu pela porta dos fundos, e isso é lamentável. Se eu, não é somente o presidente da Câmara, mas se ela não me atende, não atende os vereadores, tu imagina a população como não é tratada. Então, para o governo isso não é legal. Eu acho que falta um pouquinho de capacidade dessa secretária, e infelizmente essa cobrança tem que ser feita aqui por essa casa, porque é aqui que se tem algumas decisões e que muitas vezes tem que ter essa conversa junto com o executivo, e a gente sabe a dificuldade muitas vezes de conversar diretamente com o prefeito, e o secretário de governo é exatamente fazer essa ligação, mas infelizmente não está tendo esse contato. Agora, a secretária argumenta que não sabia que os senhores queriam falar com ela e que estava esperando por ela. Na grande maioria das vezes a justificativa sempre é a mesma, né, Saulo? Tive ligando de manhã para ela, isso um pouquinho antes da reunião, acabei ligando para ela, realmente eu não havia agendado, mas ela ficou, se ela puxar bem na memória, ela vai lembrar que na sexta-feira nós tivemos uma reunião, ela ficou de nos dar uma resposta na segunda-feira, ela não nos deu a resposta, na terça-feira eu apenas fui cobrar a resposta dela, que isso seria para dar na segunda. Ela infelizmente não nos atendeu, ela acabou olhando na porta, existia eu e mais 2 cidadãos que ali estavam aguardando, nem era para falar com ela, era para falar com o Dé. Infelizmente ela acabou saindo pela porta dos fundos e não dando explicação nenhuma. Então é lamentável que o Executivo trate a Câmara de Vereadores dessa forma, e esperamos que a secretária talvez não precise também dessa casa, porque a hora que precisar, talvez essa casa os vereadores estar tomando a mesma atitude que eles estão tomando junto ao Paço Municipal. Boas perspectivas para esse segundo semestre? Com certeza, Saulo. Temos aí a questão dessa reforma, temos fazendo uma certa economia para ver alguns problemas que podemos estar resolvendo aqui na casa, e se Deus quiser teremos um bom mandato. Queremos terminar o nosso mandato esse ano, temos mais 8 meses do ano que vem, mas queremos terminar o nosso mandato com certeza com muita clareza, muita transparência, e fazendo o que realmente a casa necessita, que é fazer com que os vereadores se sintam à vontade para poder realmente trabalhar de maneira muito correta. Bem, depois de conversarmos com o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, vamos conversar também com o vereador Lulu, porque o vereador Luiz Braz Paulino, nesse primeiro semestre, o vereador passou por um sério problema de saúde, mas graças a Deus acabou voltando ao convívio da casa. Boa noite, Saulo, boa noite, Canal 20. Não, eu tive um grande problema, né? Estive lá pertinho de São Pedro, mas daí ele mandou de volta, mas graças a Deus estou bom já estou trabalhando, retornei para a Câmara de Vereadores já, e já estou ajudando o pessoal aí, que sabe que a gente só o que faz mesmo é ajudar os outros, né, e olhar, né, o que tem para fazer na Câmara, na Prefeitura. Então a gente, graças a Deus, está de volta. Agora, isso atrapalhou um pouco o seu trabalho nesse primeiro semestre? Não, graças a Deus não, porque a gente tem os assessores, né, então ficaram orientados de fazer o que a gente faz, né, e cuidar alguma coisa assim e depois passar para a gente, que a gente estava no hospital, mas já estava trabalhando. Primeiro semestre também que teve modificação aqui na Câmara, saindo João Abílio Pereira, seu companheiro de bancada, indo para a administração municipal na Secretaria do Interior. O que é que muda com o PSD agora no governo? Não muda nada, tá tudo igual, né? Nós já estávamos com o governo, né? Daí o João Abílio Pereira, então o Tico, né? O Tico entrou, como diz o outro, né? Então foi bom, porque daí o Tico estava, coitado, precisando também, e oferecer a secretaria para o João. Eu disse, João, vai, que aproveita, né? Aproveita a chance para ver o que é a prefeitura, né? O que a gente passa lá dentro. Então não mudou nada, graças a Deus está tudo certinho. Obrigado ao vereador Luiz Braz Paulino Lulu, que conversou conosco aqui no nosso programa. E vamos voltar para falar de um assunto que foi tratado na última sessão da Câmara. A presença da direção da Faculdade do Vale do Araranguá. A presença aqui na casa da direção da Faculdade do Vale do Araranguá.
O motivo da presença aqui é de que houve um projeto que entrou na casa para a permuta de uma área de terras de propriedade da faculdade, ali no entorno do açude Bellinzone, por uma outra área, lá na localidade de Fundo Grande, no bairro Polícia Rodoviária. Esse projeto acabou sendo retirado da Câmara porque acabou gerando uma certa polêmica. A diretora da faculdade, Nívia Jones de Oliveira, explicou a situação da faculdade, que tem pouco espaço para continuar funcionando no centro da cidade. Vereadores, boa noite. É um prazer estar aqui nessa casa e a todos os que estão nos assistindo. O nosso objetivo maior aqui é apresentar o nosso projeto com relação à instalação do novo campus. O professor tem que sempre trazer uma agenda na mão, né? Isso é um cacuete, não é, Jordão? Tem jeito, né? Em primeiro lugar, eu queria rapidamente, que nosso tempo é bastante curto, colocar na lembrança dos senhores um processo histórico que nós tivemos que enfrentar com relação à compra de um terreno que ficava situado na região do Bellinzone. Aquele terreno foi comprado e Deus é testemunha da dificuldade que tive em pagá-lo, porque aquele terreno apareceu, era um dos objetivos meus. Eu não posso continuar ficando no tênis clube atual porque está ficando inviável ficar ali. E essa foi uma oportunidade que eu tive então. Os senhores não têm noção o que foi, na época, pagar aquele terreno. Eu levei 4 anos pagando aquele terreno. Paguei mais do que ele devia por correções, enfim. Mas, enfim, acertamos tudo aquilo, aquele terreno ficou na nossa mão. Houve algumas situações bastante desagradáveis na época, porque se tratava de um terreno no seio de uma região geográfica estritamente melindrosa com relação às questões ecológicas, mas enfim, ele estava ali. Nós tivemos toda uma consultas, né, desses órgãos que trabalham com essas questões ecológicas. Tivemos documentos de viabilidade de construção, enfim. E o terreno foi ficando ali. Passaram-se praticamente 9 anos no aguardo de uma decisão que pudéssemos ter alguma proposta a nível de município para que nós nos instalássemos de forma mais ampla, num território melhor. O que aconteceu? Passaram-se esses anos e aí nessa gestão começou então a aparecer a possibilidade de fazermos uma troca desse terreno por um terreno nas imediações de Fundo Grande. Esse terreno do Bellinzone temos 1,7 aproximadamente de terra e impossível, depois a professora Priscila vai expor todas as questões do planejamento estratégico da faculdade, impossível estarmos num ambiente assim tão restrito. Mas enfim, aquele terreno é de propriedade da faculdade e estava ali com as condições para ou trocar ou vender, seja lá o que tivesse que ser feito na época. De repente, apareceu essa proposta de troca, de darmos o nosso terreno, e não há empresário bonzinho de jeito nenhum. São questões avaliativas de mercado, onde um terreno central tem uma supremacia no seu valor. É óbvio, né? Mesmo sendo 1,7 hectare, é óbvio. Mas a minha questão aqui não é nem respaldar essa questão financeira, é mostrar aos senhores a necessidade que se tem de expansão. Uma universidade não pode ficar com 2 hectares de terra. E quando surgiu a oportunidade, então, de fazermos essa troca, começou a gente a se entusiasmar. Muito bem.
Lá no Fundo Grande, então, esse terreno, hoje, para irmos para lá, precisamos pegar a estrada geral do Fundo Grande. Hoje, quando a gente vai lá, eu me lembro, foi mais ou menos a história quando a Unisul chegou ali. Todo mundo se assustava. Nossa, mas é muito longe. É mais ou menos assim. Porém, eu queria deixar bem claro assim, as instalações para ensino superior, não importa onde vai ser, não importa se vai ser no Fundo Grande, se vai ser lá do outro lado, isso não há a menor importância, porque o produto desta instituição é o aluno que vai, não é a instituição que vai. Então, é o aluno que busca isso. Então, não importa essa distância. Então, assim, o fato de estarmos hoje com as propostas de irmos lá para esse terreno do Fundo Grande, já é uma proposta. Mas o próprio Nelson, que é arquiteto da FVA, ele vai provar para os senhores assim, que nosso espaço continua pequeno lá, mas já é um começo. Com certeza é um começo. Então, assim, dizendo para vocês que hoje nós vivemos num aperto absurdo dentro onde estamos instalados, que é o tênis clube. Para os senhores terem noção desse processo, o MEC, ele praticamente vive ali dentro, porque você sabe que nós estamos assim, inserindo uma série de cursos, só que esses cursos necessitam de laboratórios, de salas específicas, não é uma mera sala de aula. Precisamos de muitos outros ambientes para favorecer a questão do aprendizado. Então, hoje eu vim apenas colocar e pedir aos senhores que repensem sobre isso, porque se analisarmos nossa cidade, hoje a FVA, que a gente fez questão de mudar esse nome, ela é genuinamente araranguaense, ela nasceu das nossas entranhas, Hoje nós temos uma série de acadêmicos de Araranguá e da região, mas hoje nós ainda estamos muito pequenos, mas o que vem vindo aí é bastante grande, porque nós estamos bastante dispostos a enfrentar as dificuldades e fazer com que esse campus nasça, e vai nascer, de uma forma ou outra vai nascer. Por isso, eu gostaria de solicitar a todos vocês que realmente repensassem bastante antes da votação desse projeto. Hoje eu trouxe aqui comigo a professora Priscila, que é a diretora de ensino da instituição, e o Nelson, que é o nosso arquiteto. Então, assim, lembrando sempre de que trazemos educação para essa cidade, lembrando que a educação é, sim, um dos setores sociais que altera o comportamento de uma nação. Vocês sabem disso, Então, nós estamos educando pessoas, intelectualizando pessoas. E deixar bem claro o seguinte, a FVA hoje é representada pela minha gestão, da minha família. Hoje, só para os senhores terem uma ideia, hoje eu não tenho uma gestão direta lá. Hoje eu sou escritora da FVA. Então eu fico lá no meu ambiente escrevendo para a universidade. Hoje quem está na gestão é minha filha mais velha, com uma série de colaboradores. E isso não significa que no amanhã os vossos filhos não estarão lá conosco, ajudando a comportar toda essa migração de futuros acadêmicos, porque se há alguma coisa que não para, é a educação, não tem como parar. Então, o meu objetivo dessa noite é fazer com que seja explanado com detalhes todo o planejamento estratégico, ou seja, o crescimento que a universidade vai ter, e o professor Nelson, o nosso arquiteto, precisa explanar exatamente essa questão da região, avisando e lembrando, mesmo na exposição dos dois, lembrando que o que estamos pedindo já é pequeno demais, muito pequeno. Depois da explanação, que contou também com a participação do arquiteto Nelson Proma, falando sobre o projeto de construção da faculdade, do campus da faculdade em si, o presidente da casa, Rony da Silva, explicou que o projeto foi retirado da casa, mas ele deve retornar. Por isso, a importância da presença dos diretores da faculdade aqui na Câmara para explicar aos vereadores qual é o motivo da tentativa dessa permuta e da importância desta nova área de terras para a faculdade. E assim estamos encerrando, fechando mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista. Fiquem com a nossa programação, a gente se encontra.